Olá pessoal, bem-vindo ao curso de Zabbix. Meu nome é Marcos Vinícius Campes e vou ministrar aí para vocês alguns vídeos sobre Zabbix, tá legal? Bom, então uma breve introdução sobre mim, tá? Meu nome é Marcos Vinícius Campes, sou formado em bacharel em sistemas de informação, trabalhei algum tempo aí como administrador de redes na Odebrecht, aquela grande construtora que desenvolve hidrelétricas, alguns estados da Copa, né? Depois disso comecei a trabalhar como consultor Linux na Beta Tecnologia, tá? Eu escrevo artigos aí para o site do Vivo Linux, tá? Algum bom tempo aí. Sou militante do uso do software livre, usuário Linux desde 2006, tá? Então é comum vocês verem algumas palestras minhas aí divulgadas pela internet, tá? Sobre o software livre, Linux em geral e sistemas de rede, tá? E hoje em dia fundei a minha empresa, tá? A Byte Livre, tá legal? Então, se alguém tiver interesse em entrar em contato comigo, tá? Vocês podem entrar em contato através do Facebook da empresa, tá? facebook.com/bytelivre, tá? Vocês podem entrar em contato também através do Twitter, twitter.com/bytelivre, através do site bytelivre.net, tem um formulário de contato, vocês podem responder o formulário que a gente pode trocar ideias, ou através do e-mail treinamentos@bytelivre.net, tá? Bom, qual será o objetivo do nosso curso de Zabbix, tá? Quais são os nossos objetivos do curso, tá? Então, o primeiro objetivo do curso de Zabbix é entender o funcionamento do Zabbix, tá? Por completo, vamos entender por completo como funciona o Zabbix, tá? Vamos ser aptos a instalar e configurar o Zabbix e seus três módulos, né? Tanto o Zabbix Server, quanto o Zabbix Proxy e o Zabbix Agente, tá? Vamos ser aptos também a interpretar os logs, como qualquer outro sistema aí. É interessantíssimo nós termos os logs totalmente entendidos, né? Entender o funcionamento dos logs não só através do Zabbix, mas é importante em todos os sistemas aí, o Zabbix não é diferente, tá? Vamos ser aptos em administrar a ferramenta, tá? Além de entender o seu funcionamento, vamos ser aptos aí a administrar toda a ferramenta, tá? Vamos ser aptos aí a aplicar itens, triggers e actions em um template. Alguns itens, triggers e actions já pré-definidos através do Zabbix em um template. Não precisam se preocupar que essa nomenclatura nós veremos mais para frente, né? Esses conceitos do Zabbix nós veremos mais para frente. Vamos ser aptos também a criar nossos próprios itens, triggers e actions, tá? E vamos ser aptos também a administrar toda a interface web, tá? O Zabbix possui aí uma interface web de administração, então nós vamos aprender a administrar aí os Zabbix através da interface web também, tá legal? Bom pessoal, a grande pergunta que a maioria dos alunos fazem é por que monitorar, né? Por que utilizar os Zabbix para monitorar, tá? Então pessoal, como a ferramenta de monitoramento, principalmente com os Zabbix, nós temos aí um controle total e centralizado de todo o nosso parque computacional, tá? Todas as informações do nosso parque computacional fica centralizado no nosso sistema, tá? Então a gente não precisa ir aí de computador em computador, né? De servidor em servidor, para tentar achar o problema ou ter informações deles, né? Temos uma análise mais detalhada de cada dispositivo de rede. Lógico, com o sistema de monitoramento nós conseguimos aí uma análise detalhada de cada dispositivo de rede, pegando aí a velocidade da ventoinha, a quantidade do HD, né? Monitoramento aí da entrada e saída da placa de rede e tudo mais. Então nós temos uma análise bem detalhada aí de cada dispositivo de rede, tá?
Tendo uma análise detalhada desses dispositivos de rede, nós teremos também, logicamente, relatórios detalhados dos problemas ocorridos, tá? Então, o Zabbix gera para a gente aí bastante relatório aí, bem detalhado dos problemas ocorridos na nossa rede, tá? A gente não precisa escrever os relatórios, o Zabbix já manda para a gente todos esses relatórios escritos, tá legal? E formatados, tá bom? Uma melhora significativa, né, no tempo de ação de desastre, caso ocorra um, tá? O Zabbix foi feito para que não ocorra desastre, né, na sua rede, mas caso ocorra algum desastre, com um sistema de monitoramento, né, pode ocorrer aí uma memória significativa no tempo de ação. Por quê? Porque ele vai te falar certinho aonde está ocorrendo o problema, ou se está ocorrendo esse problema, ou se pode ocorrer esse problema, tá? Então, com um sistema de monitoramento bem configurado, nós temos aí uma melhora significativa no tempo de ação a desastre, tá? Temos também uma melhora significativa em segurança da informação, tá? Muitas pessoas aí pensam que o Zabbix ou qualquer outro sistema de monitoramento só monitora hardware. Não é verdade, tá? O Zabbix consegue monitorar arquivos também. Então, nós podemos monitorar se algum arquivo foi mudado, se algum arquivo foi editado, se foi apagado esse arquivo, se esse arquivo existe ou não, tá? Então, com isso, né, gera uma melhora significativa aí na parte de segurança da informação, tá legal? E que pode ser também matéria aí, caso você for fazer a LPI 3, tá? Que na parte de segurança de informação cai alguns tópicos aí de sistema de monitoramento, tá? Aviso ou resolvimento automático de algum problema ocorrido, tá? Então o Zabbix ele pode te avisar aí por e-mail, por SMS, como a gente vai ver mais pra frente no curso, tá? Quando algum problema ocorre, ou ele mesmo pode resolver esse problema. Então vamos supor aí que o Apache resolveu cair, né, o seu servidor Apache, e o Zabbix consegue subir esse servidor caso ele caia, né? Então nós temos aí um aviso ou um resolvimento automático de algum problema ocorrido, tá bom? O Zabbix consegue fazer isso pra gente. E a lei maior, né, do sistema de monitoramento, que eu falo aí pro pessoal, é melhor prevenir, né, do que remediar, tá? Com os Zabbix a gente previne desastres, tá? Simplesmente não só remedia o desastre, mas também previne o desastre, tá legal? Bom, pessoal, o que é o Zabbix, né? O Zabbix é um software aí que monitora diversos parâmetros de uma rede, tá? Como a integridade e o desempenho dos servidores, tá bom? Então, ele monitora diversos parâmetros de rede, tá? Como dito anteriormente no slide aí, eu consigo monitorar a placa de rede, consigo monitorar monitor, consigo monitorar HD, né? Então, eu consigo monitorar vários parâmetros de uma rede, como a integridade e desempenho dos servidores, né? Consigo monitorar o desempenho de cada CPU, né? Memória RAM, swap e tudo mais. Bom, os Zabbix oferecem excelentes relatórios, né? E visualização de dados de recursos com base nos dados armazenados. Também, como foi dito anteriormente aí, né? O Zabbix gera pra gente vários relatórios interessantíssimos, além de dar uma visualização de dados muito boa, tá? Com base nos dados aí que ele armazena no banco de dados dele, tá? Ele usa um mecanismo de notificação flexível que permite aos usuários configurar e-mails com os alertas, né, para qualquer evento, o que permite uma reação rápida aí para os problemas de qualquer dispositivo de rede monitorado pelo mesmo. Também dito aí anteriormente, né, os Zabbix conseguem enviar para a gente aí e-mails com alerta, né, caso ocorra algum problema, consegue arrumar esses problemas caso ele identifique algum problema, consegue enviar mensagens de SMS para a gente e muito mais, tá? E ele é escrito, né, e distribuído sobre a GNU General Public License versão 2, né? A GPL, né, versão 2. Isso significa, pessoal, que o código-fonte dos Zabbix, né, é distribuído gratuitamente
está disponível aí para o público em geral. Então nós conseguimos aí mudar os Zabbix e deixar o mesmo aí com a cara da nossa empresa, tá legal? Bom, quais são as vantagens, pessoal, de se usar o Zabbix, né? O Zabbix ele é uma solução open source, o que já é uma grande vantagem, tá? Ele possui suporte aí para SNMP, tanto para a versão 1 quanto a versão 2, tá? Eles estão integrando agora também a versão 3, tá legal? Ele possui um monitoramento distribuído com administração centralizada na web, tá? Então a maioria das configurações de administração aí a gente consegue fazer através de uma interface centralizada web, tá? Ele tem uma página web praticamente aí para a gente conseguir administrar o sistema, como a gente vai ver mais pra frente, tá legal? Ele possui também agentes de alta performance, né? O que são agentes? São softwares de cliente, né, que enviam informações para os servidores, tá? Então, tanto para Linux, Solaris, HPUX, AIX, FreeBSD, OpenBSD, todos os sistemas da Apple, né, o OS X, e todas as versões do Windows, tá? Então, praticamente qualquer sistema operacional aí mais utilizado, né, o Zabbix possui esses agentes para ser instalados nesses computadores, nestes servidores, né, e tudo mais, para a gente conseguir monitorar, tá? Temos permissões flexíveis de usuário, é um grande diferencial dos Zabbix aí, tá? Então, se você for criar um NOC, algum outro sistema que o usuário X não pode ter acesso aos computadores monitorados do departamento Y e tudo mais, a gente consegue fazer isso com os Zabbix também, tá? E, além de tudo isso, como nós falamos aí anteriormente, a interface dele é baseada na web, tá? Então, se você tem aí qualquer dispositivo com browser, né? Se você tem um tablet, um celular e tudo mais, você consegue aí administrar teus Zabbix através dele, tá? Então, é uma grande vantagem aí em relação aos outros concorrentes dos Zabbix, tá? Bom, pessoal, quais são os módulos dos Zabbix, né? Os Zabbix possuem vários módulos, tá? Que nós vamos ver mais pra frente aí. Então, nós vamos ver todos os módulos dos Zabbix, né? O Zabbix Server, o Zabbix Proxy, o Zabbix Agent e o Zabbix Web. Tá legal? Bom, então, primeiramente, né, pessoal, o que é o Zabbix Server, né? Módulos do Zabbix, o Zabbix Server. O que é esse pacote, né? Esse módulo? Bom, pessoal, o Zabbix Server é o centro do software Zabbix, tá? Não é possível você ter uma topologia de rede Zabbix sem ter instalado o Zabbix Server, tá? Ele não é opcional. Ele você necessita dele para sua topologia funcionar, tá legal? Então, ele é o componente aí central para o qual os agentes, né, que nós vimos anteriormente, reportam a disponibilidade, integridade de informações e estatísticas dos servidores monitorados. Ou seja, sem o Zabbix Server você não recebe as informações do seu agente, tá? Os agentes, como a gente viu anteriormente, são aqueles programinhas, né, que são instalados aí nos demais sistemas operacionais, né, Linux, Windows, OS X e tudo mais, tá? É nele também que toda a configuração, estatística e dados operacionais são armazenados, tá? Sendo o componente que participará ativamente alertando os administradores quando surgirem problemas em qualquer um dos sistemas monitorados. Ou seja, sem o Zabbix Server também não é possível você receber informações aí do teu parque computacional, né? Então, sem ele não funciona o Zabbix, tá? É nele que fica armazenado todos os dados, é nele que dispara as ações. Então, o Zabbix Server é um módulo indispensável na instalação de uma topologia de rede Zabbix. Legal? Bom, o próximo módulo que a gente vai ver aqui é o Zabbix Proxy, né? O Zabbix Proxy, diferentemente do Zabbix Server, é uma parte opcional da implantação do Zabbix, tá? É uma topologia Zabbix, ela funciona normalmente sem a utilização do Zabbix Proxy, tá?
Mas o que faz o Zabbix Proxy, né, pessoal? Ele coleta dados de desempenho e disponibilidade em nome do Zabbix Server, tá? Então, o Zabbix Proxy é uma solução ideal aí para um controle centralizado de locais remotos, tá? Não havendo a necessidade dos administradores de redes locais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é interessantíssimo você ter o Zabbix Proxy instalado caso sua empresa ou a empresa do seu cliente possui filiais, tá, em locais remotos, tá? Então, o que o Zabbix Proxy faz? Ele coleta as informações que o Zabbix Server necessita e envia para o Zabbix Server, tá? Mais para frente nós veremos uma topologia na qual vocês vão entender melhor o funcionamento do Zabbix Proxy, tá? Muita gente confunde o Zabbix Proxy sendo um proxy estilo Squid, né? Mas não tem nada a ver, tá? O Zabbix Proxy é um proxy do Zabbix mesmo, tá? Então, olha lá, todos os dados coletados localmente, tá? Vamos supor aí que sua filial esteja em São Paulo e sua matriz no Rio de Janeiro, né? Então, todos os dados coletados na filial de São Paulo, né, através do Zabbix Server, são enviados através do Zabbix Proxy, né, pessoal? São enviados para o Zabbix Server que está no Rio de Janeiro, tá? Nesse nosso exemplo que eu dei aí para vocês. Então não tem muito segredo, tá? Mas nós vamos ver aí mais para frente uma topologia na qual dá para entender melhor o funcionamento do Zabbix Proxy. O interessante de saber é que ele é opcional, tá? Não é necessário a instalação do Zabbix Proxy, mas que é uma solução perfeita aí caso a sua empresa ou a empresa de algum cliente seu tenha filiais em outros locais, né? Em locais remotos da empresa matriz, tá legal? Então é muito interessante a instalação do Zabbix Proxy nesses casos, tá bom? Bom, outro módulo do Zabbix é o Zabbix Agent, tá? Ele é instalado nos dispositivos de rede em que serão monitorados, tá? É interessantíssimo você instalar o Zabbix Agent na onde você consegue instalá-lo, né? Então, se você tem um servidor ou um desktop, laptop com sistemas operacionais, Windows, Linux, Solaris e tudo mais, né? OS X, é interessante você instalar o Zabbix Agent. Por quê? Porque com o Zabbix Agent você tem uma gama muito grande aí de informações que consegue retirar desses dispositivos no qual você instalou o Zabbix Agent, tá? Não é necessário, lógico, não é obrigatório se instalar o Zabbix Agent. Porém, é muito interessante se instalar onde você consiga instalá-los, tá? Por quê? Porque por SNMP você pode até conseguir pegar algumas informações, porém não vão pegar tantas informações quanto o Zabbix Agent possa oferecer para a gente, tá? Então é muito interessante a instalação do Zabbix Agent em dispositivos aí que possuam HDs, né, dispositivos de armazenamento, tá? Que tenham, no caso, os sistemas operacionais aí Linux, Solaris, Free, OpenBSD, OS X e todas as versões de Windows, tá? Então, pessoal, esse módulo, né, o Zabbix Agent, ele reúne informações operacionais do sistema em que está a execução, tá? E informa esses dados ao Zabbix, tá? Ou ao proxy ou diretamente ao server para posterior processamento, tá? Então aí é muito utilizado o Zabbix Agent na onde nós podemos instalá-lo, tá? Não é obrigatório, mas é muito aconselhável vocês fazerem essa instalação aí, legal? Bom, e o outro módulo do Zabbix, né, a interface web, tá? Na verdade a gente chama ele de Zabbix Web. Ela permite aí um fácil acesso aos dados de monitoramento e configuração dos Zabbix em qualquer lugar, em qualquer plataforma, tá? Também não é obrigatório a instalação da interface web, porém você perde muito dos Zabbix se você não instalar a interface web, tá? Vai ser muito complicado você administrar os Zabbix sem a interface web. Então, na própria documentação dos Zabbix, né, é necessário
a instalação, ele diz, né, na documentação do Zabbix que é necessária a instalação da interface web e que geralmente é executada na mesma máquina física que o servidor Zabbix, tá? Então na documentação do Zabbix também eles pedem aí para se instalar na mesma máquina física que o Zabbix Server, tá? Para não ocorrer alguns erros aí que podem ocorrer aí futuramente, tá? Então essa parte aí é a interface, né? Meramente a interface, né? Do Zabbix, tá? É onde você vai administrar toda a sua ferramenta do Zabbix. Tá legal, pessoal? Bom, aqui nós temos uma topologia, né, do Zabbix sem o proxy, tá? Uma topologia simples, tá? No qual nós temos o Zabbix Server instalado nesse servidor e nós temos 3 servidores a serem monitorados, tá? Esses 3 servidores a serem monitorados estão instalados aí o Zabbix Agent. Então o que acontece? O Zabbix Agent envia as informações para o servidor Zabbix, tá? Ou pode ser o contrário, né? O Zabbix Server coleta as informações do Zabbix Agent. No caso mais utilizado, é dessa forma aqui, os servidores, né, que são monitorados enviam as informações para o Zabbix Server e o Zabbix Server trabalha essas informações no banco de dados dele e consegue aí gerenciar todas essas informações. Tá legal? Não tem segredo, é muito simples essa topologia de Zabbix sem o proxy. Bom, na próxima topologia, nós temos aqui a topologia de Zabbix com o proxy, né? Não muda muito, né? Daqui para trás nós estamos numa filial, né? Do Zabbix Proxy para trás nós estamos numa filial. Nessa filial nós monitoramos 3 servidores, tá? Que estão instalados no Zabbix Agent. O que acontece? Esses servidores, ao invés de enviar a informação diretamente para o Zabbix Server, que aqui no caso, vamos supor, está no Rio de Janeiro, e essa matriz aqui está em São Paulo, falta uma nuvenzinha aqui, né, pessoal? O que acontece? Ele envia primeiro para o Zabbix Proxy, tá? O Zabbix Proxy coleta essas informações desses agentes e envia essas informações através da internet para o Zabbix Server que está na matriz da empresa, tá? Então é muito interessante, por quê, pessoal? Porque você não precisa abrir várias portas no teu firewall aqui para passar essas informações direto para o Zabbix Server, né? Se ocorrer uma queda e você não tiver um proxy, você vai perder essas informações também. Com o proxy não. Se tiver uma queda na internet, o proxy simplesmente armazena essas informações e depois, quando voltar à internet, ele envia as informações para o Zabbix Server, tá? Então, por isso, é muito importante, tá? No caso aí, se você ou seu cliente tenha filiais aí remotas, a instalação do Zabbix Proxy. Legal? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é só, tá? É uma breve introdução aí ao Zabbix e no próximo vídeo nós veremos a instalação, né, na parte teórica aí, como se instalar o Zabbix Server. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo aí de introdução ao Zabbix e espero que vocês vejam aí o próximo vídeo de instalação na parte teórica do Zabbix Server. Tá legal, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.